Olá, amigos. Hoje nós vamos ver os conceitos básicos de psicologia, porque é muito importante que todos nós, em qualquer área de trabalho que nós estejamos, saibamos algumas coisas relacionadas ao entendimento do ser humano, que começa com a ciência psicológica. A psicologia é a ciência que faz uma análise do ser humano em toda a sua extensão da psique, que é muito importante, né? Então, vamos ver isso porque é importante para a família, para os professores, para os psicopedagogos, ou seja, para todos aqueles que trabalham com a criança, principalmente, porque aí nós vamos entender essa análise a partir do momento que ela nasce, né? Então, para começar, a psicologia estuda o quê? Ou seja, o objeto de estudo da psicologia é o ser humano. E o que do ser humano que é usado? Quais são as características do ser humano que são estudadas na psicologia? É o seu comportamento, a formação da sua personalidade, a sua consciência, né? E também, depois de algum tempo, com o advento das ideias de Freud, o seu inconsciente. E tudo isso é realizado, todo esse estudo é realizado por quem? Então, isso é um detalhe muito importante nós lembrarmos. Esse estudo é feito sobre o homem, é feito pelo homem. Então, é um ser humano estudando o outro ser humano. O que a gente tira disso de consequência? Que todos aqueles que estão fazendo um estudo com as características da psicologia, ou seja, o estudo do ser humano, têm que tentar ser o mais neutro possível para não deixar sofrer tanta interferência nesse estudo, confundindo as suas características com as características daquele ser, outro ser que está sendo estudado. Isso é uma coisa muito difícil, porque nós temos a tendência de achar que nós somos um ser padrão, digamos assim, e o outro tem que ser semelhante a nós. As características têm que ser as mesmas. Os sentimentos que nós temos são semelhantes aos sentimentos que ele tem, e não é nada disso. Nós temos que estar bem conscientes de que se o outro ser que nós estamos estudando tiver alguma característica semelhante a nós, é mera coincidência. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Então, por isso que é muito importante para o psicólogo conseguir essa abstração, e para qualquer outra pessoa, em qualquer outra profissão, que precisa dos conhecimentos ou dos estudos semelhantes aos da psicologia, tentem fazer isso. Então, o estudo principal é o quê? Sobre o comportamento, a personalidade, a consciência e o inconsciente. Agora, tudo isso é estudado a partir de subjetividades do ser humano. Então, o estudo é feito baseado nos sentimentos, nas singularidades e nas generalidades. Agora, repare o seguinte: sentimentos e emoções são aquelas coisas que nos diferenciam de um robô, de uma máquina, de uma cérebro artificial. Então, é difícil nós termos previsões de sentimentos, previsões de emoções, como nós temos numa máquina programada. Por isso que o estudo psicológico é um estudo muito complexo. E, além disso, cada pessoa, ou seja, cada indivíduo tem as suas singularidades. Então, não adianta nós conhecermos a média do ser humano, que a média é média, a singularidade é uma particularidade só daquele. Então, todas as vezes que nós generalizamos, nós com certeza estamos errando numa individualidade qualquer. Isso serve para o estudo de um grupo social, para o estudo de um grupo familiar, para o estudo de uma sala de aula, uma turma de alunos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, inclusive para o estudo de pessoas que têm alguma síndrome, algum transtorno, com alguma deficiência. Porque nessas, então, é que nós temos uma tendência muito grande de padronizar. É autista, todo autista é assim. É disléxico, todo disléxico é assim. É descalcúlico, todo descalcúlico é assim. Nada disso. Cada disléxico, cada descalcúlico, cada autista, cada particularidade neuropsíquica, cada característica de individual emocional é diferente uma da outra. Ah, eu estou ansioso, eu também estou ansioso. Estamos iguais? Não. As nossas ansiedades são diferentes, as nossas angústias são diferentes. A própria forma de sentir ansiedade, ou angústia, tristeza, emoção, raiva, tudo isso
são formas diferentes para cada pessoa. E essas formas reagem diferentemente no próprio organismo psíquico orgânico da pessoa. O organismo e a psique da pessoa, no entendimento psíquico orgânico, né? E tem também outra subjetividade, que são as generalidades. As generalidades são aquelas coisas que são características comuns a um grupo social, à própria humanidade como um todo, a um grupo familiar, a um grupo de amigos, a um grupo de pessoas com uma determinada deficiência. As generalidades são aquelas coisas que são comuns a todos. Então, a psicologia estuda baseado no entendimento das subjetividades do ser humano. Mas o estudo dela, vamos ver aqui, esse estudo, então, ele é baseado no entendimento, na procura do entendimento de cada uma dessas características. Por exemplo, o estudo da atenção, o estudo da forma do ser humano prestar atenção, ter atenção a alguma coisa. É um estudo muito profundo, importante. A memória, então, ela tem sido estudada ao longo de todos os anos, desde que o ser humano existe, devido a várias polêmicas em relação à memória, que nós vamos ver algumas delas. Quantas memórias nós temos? Como é que nós nascemos, com ou sem memória? Que memória, como a memória é construída? Como são as interferências nas memórias? A imaginação. Como pode o ser humano poder imaginar uma irrealidade, uma coisa que não existe? Como é feito esse processo da imaginação? Que interferências o processo de imaginação tem e que interferências o processo da imaginação tem na memória? Nós podemos nos lembrar de alguma coisa que não exista, que foi só imaginada, e ter a memória como se aquilo fosse real? Tudo isso faz parte desse estudo e é importante para todos nós no entendimento da criança, do adolescente, da evolução da criança e do adolescente e no processo de acompanhamento do seu desenvolvimento, né? Outro, sensações. As sensações, o estudo das sensações são super importantes, principalmente quando nós sabemos que cada sensação ela leva para os processadores cerebrais informações, pulsos elétricos, né, com informações que fazem a pessoa ter essas sensações fazem a pessoa ter um entendimento melhor daquilo que foi percebido. Então, as sensações, o estímulo das sensações provocam um desenvolvimento melhor de todos os processadores mentais que vão trabalhar com o sinal que foi percebido. Aí vem o estudo da percepção. O estudo da percepção é o estudo dos elementos básicos, fundamentais, que transformam o mundo exterior em informação interior. Então, a percepção é o elemento transformador do meio ambiente que nos cerca em meio ambiente que está percebido, entendido, né, introjetado dentro das nossas memórias, que são os nossos engramas, que é o local onde ficam gravadas as nossas memórias. Então, o estudo da percepção é também muito importante na psicologia. As diferentes formas de percepção, né, os defeitos perceptivos, os enganos perceptivos, as percepções enganosas, né? O estudo da vontade, o desejo, a vontade. Como surge isso? De onde vem o desejo e a vontade? O desejo e a vontade, ele pode ser inerente ao ser humano, inerente àquele ser característico, inerente à espécie humana. Há desejos que são inerentes à espécie humana, ou todos os desejos são criados a posteriori, quando a pessoa nasce? Então, como é analisado isso? Como se vê isso? E cada linha psicológica vê o desejo e a vontade de uma forma ligeiramente diferente. E o outro estudo é o do pensamento. Hoje, o estudo do pensamento está muito importante, está muito em moda, inclusive, porque, mesmo já tendo sido analisado por diversas linhas psicológicas, a importância do pensamento na interferência com o próprio comportamento humano, hoje nós já temos estudos científicos comprovando
que padrões de pensamento negativo são elementos precursores do mal de Alzheimer. Então, o estudo sobre pensamento na psicologia não chegava a tanto. Hoje, nós já temos que o estudo do pensamento, os padrões de pensamento têm interferências seríssimas no orgânico, na parte orgânica. E que parte orgânica? Funcionamento das redes neurais. Como assim? Deteriorando algumas redes, provocando esquecimento. Então, padrões de pensamento devem ser modificados para serem positivos em vez de negativos. Nós vamos ver que algumas linhas psicológicas trabalham dessa forma, tentando mudar, alterar padrões de pensamento. Só que na época que esses psicólogos fizeram isso, ainda não se sabia disso, que foi publicado agora, tem menos de um mês isso, que é o padrão de pensamento negativo é um dos elementos provocadores do mal de Alzheimer. Nós sabíamos que o mal de Alzheimer tinha 3 coisas importantes que, se nós escaparmos das 3, estaremos escapando do mal de Alzheimer, que um é a predisposição genética, o outro é a ociosidade neural, então predisposição genética, ociosidade neural e estresse em exagero. Agora nós temos que incorporar mais um, padrões de pensamento negativo. Então, vamos eliminar os padrões de pensamento negativo, aliás, vamos transformar, né, os padrões de pensamento negativo em positivo, para estarmos livres do mal de Alzheimer e de outras coisas que os estudos psicológicos já falavam, né? Então, quais são as abordagens para isso? Então, é muito estudo para fazer, né? Você vê comportamento, personalidade, consciência, inconsciente, aí com aquelas particularidades do sentimento, singularidade, generalidade. E nós temos que prestar atenção a tudo isso. Atenção, memória, imaginação, sensação, percepção, vontade, pensamento. Então, diversas abordagens surgem ao longo do tempo para fazer todo esse estudo. E a cada dia que passa, vão surgindo novas linhas de estudo psicológico. As linhas que nós vamos ver aqui, são algumas das linhas psicológicas, nós vamos ver algumas que chamam a atenção, como behaviorista, a cognitivista, a gestaltista, a linha analítica, a linha humanista e a psicanálise eu coloquei entre parênteses, que nós não vamos ver hoje. Nós vamos ver depois, em particular, que a psicanálise é um pouco mais longa. Então, nós vamos ver todas essas 5 com algumas características específicas que são importantes para nós gravarmos, termos em mente, né? Vamos começar, então, pela behaviorista. A behaviorista, nós temos o behaviorista radical Skinner. Botei ele aí porque ele é o radical, né? Então, Skinner é um behaviorista radical. E a ideia é desenvolver a capacidade de você alterar os comportamentos por meio de reforço ou por meio de punição. Então, você provoca com estímulos, aí aquele ser dá respostas. Se a resposta for conveniente, correta, desejada, nós então reforçamos aquela resposta para ela ser sempre melhor. E se a resposta for negativa, não for desejada, nós podemos ter processos punitivos para que haja uma inibição daquele tipo de resposta. Então, todo estudo do behaviorismo radical é com base exatamente em estímulos, respostas, reforços e punições. Esse é o radical. Tá? Mas, se contrapondo ao radical, apareceu a linha cognitivista. Essa linha cognitivista, que um dos maiores defensores dela e que desenvolveu tudo nessa área cognitivista, foi um psicólogo que não era psicólogo, era biólogo. Então, Piaget, biólogo, que eu acho interessantíssimo, porque o biólogo que estuda todo o funcionamento do ser humano, ele, então, se meteu na área da psique, da psicologia, e é um dos desenvolvedores de uma área de pensamento muito interessante na psicopedagogia e na pedagogia, e, portanto, na psicopedagogia. Ele é um dos autores mais importantes da psicologia chamada cognitiva. Ele, por exemplo, foi quem formulou a teoria do desenvolvimento cognitivo por etapas. Nós vamos ver que, no meu livro Afetividade na Educação,
Piaget, Freud, Vallon, Erik Erikson, Vygotsky, todos eles foram utilizados no livro, por mim, para nós entendermos essas teorias do desenvolvimento cognitivo por etapas. Todos eles fizeram isso. Então, todos eles saíram do behaviorismo radical, entraram no cognitivismo e realmente deram largos passos. Não que o behaviorismo não tenha sua validade, tem sua validade, tanto que foi usado no cognitivismo, mas só que eles deram largos passos para aumentar essa definição do behaviorismo aqui, que era o quê? Capacidade de alterar comportamento pelo reforço ou punição. Aí, como era visto isso? Estímulo, resposta, reforço e punições. O que o cognitivismo aumentou aqui? E pela aprendizagem e mudança do padrão de pensamento. Então, essa foi a contribuição cognitivista para melhorar os estudos do behaviorismo radical. Com isso, apareceu o quê? A cognição e o pensamento como elementos a mais no processo de estímulo, respostas, reforços e punições. Então, isso são vários autores, vários psicólogos, vários educadores, que a gente pode chamar de psicopedagogos, inclusive, né? Entre eles, um dos mais importantes, que é Jean Piaget, não desfazendo de Vygotsky, Vallon, Erik Erikson, inclusive de Freud, que, embora não tenha sido educador, ele foi um analista da pessoa que ajudou bastante o entendimento de todo o desenvolvimento da criança, tá? E do adolescente também. Bom, então, vimos o behaviorismo, ou seja, a psicologia behaviorista e a psicologia cognitivista. Algumas coisas, né? Vamos ver algumas coisas da psicologia gestaltista. A gestaltista é a chamada psicologia da forma. Então, o que é isso? Quem fez isso? Um dos grandes da psicologia da forma é Christian von Ehrenfeld. Então, Christian von Ehrenfeld é um dos grandes nomes da psicologia gestaltista e da psicologia, não da terapia gestaltista, né? Que tem a psicologia e tem a terapia. A ideia é tornar explícito aquilo que é implícito. Então, vejam só, depois nós vamos ver algumas figuras características do Gestalt e que a gente vai ver visualmente o que Christian von Ehrenfeld quer dizer. Tornar explícito aquilo que é implícito. Algumas coisas na nossa visão de mundo estão escondidas no todo. E, às vezes, a gente só estuda aquelas partes que estão escondidas no todo, como se fossem a soma dessas partes fosse o todo. Não é assim. Segundo Ehrenfeld, nós temos que ter mais consciência do comportamento aparente em contato com o meio, o comportamento que aparece, que está em contato com o meio ambiente. Temos que nos conscientizar mais dele. Por quê? Porque o comportamento oculto, ou seja, as partes que ele chama profundezas obscuras do inconsciente, não são para nós analisarmos, segundo ele, porque essas partes só podem ser exploradas com iluminação artificial e por meio de interpretação. Então, vamos analisar o que nós podemos ver, o que está aparente, o que está sendo mostrado, segundo Ehrenfeld. O todo, segundo ele, é outro, não é a soma das partes. Tá? O todo tem suas características próprias. Você pode ter uma porção de partes formando o todo, uma porção de blocos formando uma parede, mas a parede, segundo ele, não significa a soma dos blocos. A parede tem personalidade própria, tá? Ela tem características próprias da parede como um todo. Então, ela todo é diferente de cada uma da soma das suas partes. Então, essa é a forma de nós analisarmos o ser humano segundo a psicologia da forma, que é a psicologia gestaltista. Bom, o que mais? Na psicologia da forma, nós temos também a terapia gestaltista, que é a terapia que se utiliza disso, e uma das pessoas, um dos filósofos, psicólogos,
mais importantes dessa área foi Fritz Perls. Fritz Perls, tem várias frases interessantes dele. Uma que eu sempre acho interessante, porque eu tenho uma frase muito semelhante a essa, e que é: não pense tanto, sinta. Então, a ideia dele é sentir, porque sentir você está sentindo todo, pensar você está pensando em detalhes. Então, é melhor você sentir do que ficar pensando muito. Eu, outro dia, falei uma frase que foi o seguinte: não precisa tentar, basta fazer. Porque quando você tenta, você vai tentar uma parte por parte. Não, vamos fazer. Fazer é querer o todo. Tá? O objetivo é o todo. Então, é isso, não pense tanto, sinta. Tá? Essa terapia, já a terapia baseada na psicologia da Gestalt, associa práticas cognitivas com emoções e sentimentos do paciente. As emoções e os sentimentos passam a fazer parte importante da análise psicológica na Gestalt. Muita gente não gosta desse tipo de análise, prefere uma análise mais mecânica, comportamental, mas ela é tão boa, tão importante, tão eficaz quanto as comportamentais. Isso podemos ter certeza. A Gestalt é algo artístico, é algo que você transporta para a sua análise, a própria arte no processo de análise. Tá? O estímulo, ou seja, a imagem que você vê, a imagem do outro, a imagem do todo, as imagens, partes, os pedaços da imagem, esse estímulo é percebido e é processado, e dentro da nossa mente há uma comparação, onde cada estímulo recebido, cada imagem percebida vai ser comparada com todas as demais imagens que estão arquivadas nas nossas memórias. E isso é feito assim mesmo. Hoje a gente sabe, neurocientificamente, que o processo é exatamente esse. Ou seja, você vê uma parte de um objeto, aquela parte ela vai imediatamente ser comparada com tudo aquilo que tem semelhança nas nossas engramas, nas nossas memórias. E, a partir do momento que há uma comparação, pronto, aquela parte está ressignificada e volta para a nossa consciência. Então, nós só tomamos consciência do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos, depois que aquela parte, aquela imagem percebida é processada e relacionada com todas as outras memórias nossas. E isso Fritz Perls já falava na terapia gestaltista. Então, para a gente ter uma noção disso em termos de visuais, nós precisamos agora prestar bastante atenção nessas imagens. Né? Olhando essas imagens, elas estão dizendo o que nós acabamos de falar. Tá? Então, reparem só, a primeira da esquerda, olha da esquerda e vejam quantas imagens diferentes você está vendo aí. Então, você vê uma imagem, digamos que eu tenha pintado de preto o papel. Eu fiz o desenho preto no papel. Então, eu fiz um cálice, uma mesa, né, com pé de mesa. Agora, que outros desenhos, que outras partes apareceram nesse todo? Logicamente, apareceram duas faces, uma olhando para a outra. E no da direita, uma série de imagens que, se nós abstrairmos o preto, nós vamos ver as imagens brancas. Abstrairmos o branco, nós vamos ver as imagens negras. Então, são coisas que podem trazer ilusões, né? Ou outras visualizações, ou complementações do todo. Agora, o todo ele é sentido de uma forma diferente do que a gente sente cada uma das partes da imagem. E isso é a representação gráfica, artística, dessa forma de analisar o ser humano. É arte, é simplesmente arte. Né? Agora vamos ver uma outra forma, que é a psicologia analítica. A psicologia analítica, que eu fiquei pensando se juntava ela à psicanálise ou deixava aqui, achei melhor deixar aqui, porque a psicanálise, nós vamos entrar com um pouco mais de profundidade. Né? A psicologia analítica foi criada por Jung. Jung, que se escreve Jung, mas é Jung que se pronuncia, né? Ele era companheiro de Freud, amigo de Freud, inclusive. Né?
Mas ele começou a discordar muito de Freud em algumas características que nós vamos falar no outro vídeo, que é justamente sobre a psicanálise, né? E entre essas discordâncias estava o exagero do entendimento freudiano em relação à libido. E ele, então, acabou desenvolvendo estudos paralelos, um pouco diferentes, e que fez com que houvesse um racha na amizade dos dois. Então, Freud, inclusive, proibiu ele de chamar a ciência dele de psicanálise, tanto que ele chamou a ciência dele de quê? Psicologia analítica, que nada mais é do que um outro nome para psicanálise, tá? Mas ficou como psicologia analítica até hoje. Algumas pessoas ainda chamam a psicanálise junguiana. Hoje a gente pode chamar porque Freud já morreu, mas se Freud tivesse vivo, ia matar cada um de nós que chamasse a psicologia analítica de psicanálise junguiana. Então, ela se baseia em quê? Agora, veja só, Jung se baseia no inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é uma das coisas básicas, que é o quê? É a herança psicológica que toda a humanidade tem. Então, é uma herança única, geral, comum a todos nós. Então, é uma herança da raça humana. Esse é o inconsciente coletivo. É uma parte que nós temos, todos nós temos acesso e que nós não temos, temos acesso, mas com muita dificuldade. Nós não temos conhecimento de como acessar com facilidade isso, mas existe dentro de nós. E então ele criou aquilo que se chamou de arquétipos, a ideia dos arquétipos. O que são os arquétipos? São conjuntos de imagens primordiais, ou seja, imagens representativas daquelas memórias, daquela herança psicológica. Então, toda herança psicológica é representada por uma imagem representativa daquilo, e essa imagem fica armazenada nesse inconsciente coletivo que, segundo Jung, está dentro de todos nós. Bom, esse dentro de todos nós é uma coisa interessante, porque os xamãs aborígenes que eu tive contato há muitos anos, na década de 70, falavam de coisas semelhantes, embora analfabetos, nunca tinham lido Jung na vida, não sabiam nem quem ele era, porque era analfabeto, se chamava aborígene, porque eu acampei mais de 10 vezes no deserto australiano. Então, ele me contava coisas muito semelhantes ao inconsciente coletivo e a esses arquétipos, sem dizer o nome inconsciente, lógico, né? E ele dizia, nós temos acesso, agora os xamãs aborígenes, né? Que é outra análise psicológica do ser humano feita por eles, em pleno deserto australiano. Então, eles diziam, nós temos acesso a uma memória imensa que está à disposição de todos nós e que traz informações de toda a humanidade, tudo que aconteceu na humanidade desde que o primeiro homem estava no planeta. E ele diz, como isso? Não, porque quando nós pensamos forte sobre algum evento, esse pensamento forte ele fica rodando em torno do planeta e todos nós temos acesso a essa memória que está fora de nós. Segundo os aborígenes, fora de nós. Segundo Jung, dentro de nós. Então, isso é interessante, esse estudo do ser humano baseado na psicologia analítica, porque vai nos remeter à memória do mundo inteligível lá em Platão. Quem fez o meu mini curso de aprendizagem cerebral já aprendeu isso, né? A gente falou sobre isso lá. A memória do mundo inteligível, segundo Platão, é o quê? É uma memória que vem para o ser humano quando ele nasce. Só que, nessa discussão, havia Platão achando que nós tínhamos duas memórias, a que vem do mundo inteligível e a do mundo sensível, que começa a se construir depois que a gente nasce. Aristóteles achou que não é nada disso, que não existia nada disso, só existia a memória do mundo sensível. Só que depois de algum tempo ele começou a ver que o ser humano tinha memórias que não eram do mundo sensível, eram memórias estranhas. Ninguém ensinou a ele e ele sabia. Isso nós temos visto muito hoje nas crianças atuais, né? E Aristóteles já via isso também. Mas aí, para ele não dar o braço a torcer de que havia outro tipo de memória que já nascia com o ser humano, aí ele disse, não, existe uma outra memória sim, além da memória do mundo sensível, mas é a memória da cultura dos nossos antepassados. Então, Aristóteles, quando falou isso,
falou exatamente o que Jung veio desenvolver muitos anos depois. Então, a memória da cultura dos nossos antepassados seria o que Jung veio trazer depois como inconsciente coletivo, trazendo os arquétipos. Os arquétipos seriam essas memórias em engramas específicos, que seriam os engramas da memória dos nossos antepassados, e não os engramas das memórias que nós estamos construindo ao longo da nossa vida, né? E, então, isso ficou bem sedimentado em Aristóteles, até que agora, no mundo atual, no mundo contemporâneo, surge o biólogo Richard Dawkins, que veio desenvolver essa mesma ideia de Aristóteles e a ideia de Jung como sendo, e deu um nome a isso. Esses engramas se chamam memes. Ou seja, essas imagens que representam uma cultura, que no caso é dos nossos antepassados, uma herança psicológica, essas imagens passaram a se chamar memes. Isso definido agora por Richard Dawkins no seu livro O Gene Egoísta. Então vejam que como o estudo psicológico é interessante, porque a gente faz comparações com os filósofos antigos, com os biólogos atuais, com os biólogos de outrora, né? Então, tudo isso mostra que o entendimento do ser humano precisa de diversas ciências em paralelo, em conjunto, na realidade, em trabalho conjunto, para podermos chegar a algum tipo de conclusão. Mesmo assim, nós continuamos sem conhecer o ser humano direito. Aí, depois dessa, saindo da psicologia analítica, que é muito interessante, nós temos também a psicologia humanista. A humanista, que interferiu também em várias outras, inclusive no behavior e em diversas outras, né, no cognitivismo. Ela, um dos personagens principais dela é Carl Rogers, né? E o centro da psicologia humanista não poderia ser outro, senão a pessoa, né? Mas é uma centragem na pessoa, não para analisar e modificar. É uma centragem na pessoa para que a gente faça ela se entender e se aceitar. Então, é bem interessante que uma das frases de Carl Rogers é isso: quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Enquanto eu não aceito como eu sou, eu não tenho capacidade de mudar, porque eu não sei quem eu sou, vou mudar como? Agora, para eu mudar alguma coisa, eu tenho que primeiro aceitar quem eu sou, como eu sou. Então, essa é a ideia básica da psicologia humanista de Carl Rogers. E a terapia baseada na psicologia humanista, a terapia humanista. O que o terapeuta vai fazer? Ele vai levar o paciente a reconhecer as suas características e aceitar ser como ele é. Então, a ideia é muito semelhante à psicanálise, se bem que a psicanálise não vai forçar, ela vai deixar a pessoa ir se entendendo sozinha. O terapeuta humanista, ele tenta, até forçando o paciente a reconheça as suas características, aceite como você é, aceite quem você é, para você, a partir daí, se conhecer, ter o autoconhecimento e poder realmente mudar aquilo que você agora tem condição de saber que precisa mudar, mas só a gente se conhecendo. Então, da psicologia humanista é uma psicologia que nós temos usado bastante na relação com a criança com algum tipo de deficiência. A criança com deficiência, ela muitas vezes não se aceita como é. Não é que ela, ao se aceitar como é, ela vai curar a deficiência. Por exemplo, é paralítica, vai andar, não é isso. Mas a deficiência intelectual, a deficiência com qualquer outro tipo de coisa, a pessoa se aceitando como é, ela começa a construir um mundo ideal para ela. Ela começa a adaptar o mundo para ela, em vez dela achar que ela tem que se adaptar ao mundo, porque ela não... eu sou igual a todo mundo, eu tenho que me adaptar ao mundo negativo, eu não sou igual a ninguém. Eu tenho minhas características, e as minhas características eu tenho que aceitar que eu sou assim, eu tenho isso, isso, isso. Então eu vou transformar o mundo para que ele se adapte a mim. Então essa é uma das formas que eu considero mais eficazes na relação nossa
com um paciente com deficiência, qualquer tipo de deficiência, tá? Mas, logicamente, nós temos que analisar muito, temos que estudar bastante as outras, e com o tempo a gente vai fazendo isso. Então, amigos, hoje nós vimos o quê? Algumas pinceladas rápidas sobre características das diversas tendências da psicologia, para nós termos noção do que nós podemos utilizar, qual delas nós precisamos nos aprofundar mais, para nós termos uma noção boa, uma ideia boa do que nós precisamos fazer no entendimento da criança, do adolescente, de forma a podermos contribuir para o desenvolvimento deles. O nosso papel, tá, é, primeiro, salvar as crianças que estão sendo excluídas. Salvar essas crianças é fundamental. Salvar as crianças excluídas é fundamental. O outro papel é desenvolver todas as crianças. Desenvolver as crianças e os adolescentes de maneira que todos possam alcançar a sua autonomia, né? E que essa autonomia seja alcançada com felicidade. Então, a autonomia com felicidade significa nós estamos desenvolvendo autonomia baseado na descoberta e no incentivo a habilidades e competências que são, coincidentemente, coisas ligadas aos seus prazeres, coisas que essa pessoa gosta. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é simplesmente nós criarmos habilidades e competências só porque dá dinheiro, porque... Não, habilidades e competências ligadas às características psíquicas da psique dessa pessoa, para que ela possa gostar do que ela vai fazer como trabalho, como profissão, e com isso ela tem uma autonomia prazerosa, e essa autonomia prazerosa é o que vai trazer felicidade para ela. Esse é o nosso papel como educador, como pais, como professores, como terapeutas e tudo mais, ok? Na próxima postagem, nós vamos agora fazer uma análise de tudo da psicanálise que nos interessa tirar para aproveitar nesse nosso processo de tentativa. Tentativa não, como eu falei, não precisamos tentar, basta fazer. Nesse processo de transformação social, ok? Forte abraço.